Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui há algum tempo atrás falando sobre a manifestação, como eu manifestei o meu silicone. Então hoje a gente vai estar conversando exatamente sobre manifestação, mas tentando levar para um outro ponto de vista, né? Porque alguém chegou aqui e comentou: como que eu faço? Como que eu consigo manifestar? Você pode me ajudar? Bom, eu acho que eu posso sim te ajudar. E aí a gente vai estar falando sobre isso agora. Ai, essa câmera, gente. É duro, né? Eu só tenho um celular pra gravar. Bom, vamos começar então pelos pontos básicos, tá bom? Como que eu fiz pra manifestar? Primeiramente, na época, eu estava bastante bem comigo mesma e eu precisava, pra mim, eu precisava muito dessa cirurgia. Então, eu mentalizei que eu já tivesse. Eu não só mentalizei, eu simplesmente fui atrás de todos os processos que eu precisava para poder conseguir ter esse tipo de cirurgia. Então não foi assim tão fácil quanto parece. Primeiramente, eu tive que acreditar que o dinheiro eu tinha, eu tive que acreditar que isso ia ser pago, eu tinha que acreditar que estava fácil para mim. Então, eu simplesmente marquei o médico. Eu não tinha R$ 1 no meu bolso. Eu simplesmente marquei o médico e fui. E eu lembro que a consulta era R$ 800. Mesmo assim, eu fui. E ali no dia aconteceu e deu tudo certo. Só que assim, exatamente esse é o ponto, tá? Que eu vim falar. Ao mesmo tempo que eu consegui, é... cara, é muito difícil falar disso. Ao mesmo tempo que eu consegui me construir tão grande, fazer uma cirurgia tão grande, eu também consegui me destruir. E tudo isso com o poder da mente. Eu passei algum tempo, isso não é de agora, já tem mais ou menos uns 3 anos, né? Eu fiz a minha cirurgia 3 anos atrás. Então tem 2 anos, não tem 3 anos, um pouco mais de 2 anos. Que até então fiz a cirurgia, tava tudo bem. E eu passei a desacreditar em mim. Eu não falo desacreditar na lei da atração. Até o último vídeo que eu fiz falando, vamos tentar melhorar, era meio que um pedido de socorro para que eu conseguisse fazer com que a lei da atração, com a lei da suposição funcionasse para mim, com as minhas crenças pudessem mudar, porque as minhas crenças estavam totalmente limitantes. Com certeza, o meio à minha volta ajudou bastante a fazer com que eu me sentisse tão para baixo e que as coisas parassem de funcionar para mim. E eu passei a acreditar nisso e eu ainda tô tendo muitas dificuldades para poder manifestar e para poder retornar as coisas, entendeu? Como são. Então, hoje a gente vai estar falando disso, que ao mesmo tempo que você consegue, gente, vocês têm que tomar muito cuidado quando você passa a entender e saber como que é a lei da atração, como que é o poder da sua mente, a lei da suposição, tá? Você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras. Elas são muito importantes no processo de desenvolvimento, no processo de crescimento do seu eu. Então, vamos lá. Eu passei a desacreditar. Eu me chamava de gorda, eu me chamava de burra, eu dizia que eu não conseguia as coisas. E eu venho todos os dias lutando para não repetir essas palavras para mim mesma ou quando eu estava em alguma discussão, alguma conversa com alguém. Eu acabava repetindo palavras que me denegriam. Ai, você não gosta de mim. Ai, eu não gosto de mim. Ai, eu sou horrível. Eu falava coisas assim. Então, eu percebi que ao mesmo tempo que a lei da suposição ela pode te reerguer, a lei da atração, da suposição, ela pode te reerguer, ela também pode te destruir. Porque o que você pensa, a sua palavra, aquilo que você acredita ser, é o que você é. Então, você tem que tomar muito cuidado em de todos os processos que te guiam até lá. Este canal aqui, gente, ele não é um canal que eu vou estar falando somente sobre isso. É um canal que, na verdade, eu vou estar falando um pouco mais sobre a minha vida. Aqui eu gostaria de estar compartilhando com vocês as minhas experiências e a minha vida das coisas que acontecem, que aconteceram comigo, enfim, né? E poder, talvez, fazer com que você, se você tem 20 anos, que você não chegue na minha idade e que tenha tantos arrependimentos como eu tive, como eu cheguei. Então, eu gostaria de estar compartilhando hoje. Esse é um dos primeiros vídeos, após meses, que eu vou estar falando sobre isso. Então,
a primeiro fato, se você quer conquistar qualquer coisa com a lei da suposição ou da atração, você tem que primeiramente mudar aqui. Se você não conseguir mudar aqui, seja fazendo terapia, seja fazendo meditação, seja fazendo qualquer outra coisa, você não vai conseguir nada. Eu falo isso por experiência própria. E pior, não é não conseguir, é perder o que já tem. Eu acho que pior do que não conseguir as coisas é você perder o que você tem. E eu perdi muita coisa. Se existe uma pessoa em todos esses anos que perdeu muita coisa, essa pessoa fui eu. Por erro e escolhas erradas minha. Deu pra entender isso? Por escolhas erradas que eu cometi. E eu fui uma das pessoas que mais perdeu. Eu perdi muita coisa. E esse fato que me corrói, que anda em volta de mim, faz, como eu falei, eu fiz o último vídeo em forma de desespero para que eu conseguisse sair do fundo do poço, da onde eu tava, para tentar alcançar algum lugar. E eu continuo ainda tentando subir. Gente, é centímetros que eu subi. Você entende? Mas eu também desci. Aí cada vez que eu subia mais um centímetro, eu descia mais. Sabe? Eu subia 5 para descer 10. E tava assim, tão difícil. Eu tava desesperada. Desesperada. Parecia que as coisas não estavam trabalhando a meu favor. E até então eu entendi que tudo isso é a minha mente. Tudo isso é o que eu penso, o que eu acho que eu sou, o que eu como, o que eu visto, o que eu quero transmitir para o mundo ou para mim mesma. Então, você passar a se olhar com mais amor, ele faz você conquistar coisas que você nem acreditava. Só que se você não se olhar com amor, além de você não conquistar as coisas que você quer, você perde as coisas que você tem. Então você tem que tomar muito cuidado. Esse vídeo é mais sobre um alerta, sabe? Primeiramente, passe a mudar o que você pensa sobre você. Quando você olhar, não se compare. Gente, não se compare, tá? Quando você se olhar no espelho, alguma coisa assim, não se compare com ninguém. Ninguém é você. Ninguém sabe suas dores, ninguém sabe o que você viveu. E muitas vezes, gente, é tudo mentira, tudo que se passa no Instagram. Entende? Eu vou falar do Instagram porque é uma rede social que as pessoas compartilham fotos, tá? Então, muitas vezes é tudo mentira, tá? Aquele relacionamento, ai, tá bonito. Nossa, é mentira. Muitas vezes é mentira. Não tô dizendo que todos são. Ai, eu não. Ai, ela é tão magra, tão bonita. Gente, será que tem edição? É posicionamento? Você entendeu? Então vamos tomar cuidado, tá? Primeiramente, eu acho que todos nós temos que cuidar do nosso corpo, ser magra sim, porque a magreza, ela. A riqueza acompanha a magreza, né? Se vocês reparar, é muito difícil você ver uma mulher rica e um homem rico. Ah, homem, não sei, né? Mas mulher rica com sobrepeso, tá? É muito ruim falar isso até, né? Tipo, porque a gente acaba criando um estereótipo sobre as pessoas. Mas essa é a realidade, né? É uma realidade nua e crua que muitas vezes precisa ser falada, né? Pra gente poder entender aonde a gente não gostaria de chegar. Então, mas não foque, por exemplo, na gordura, foque no que você quer ser. O que você é, o que você é. Você sabe quem você é. Ninguém precisa dizer pra você quem você é. Você sabe quem você é. Então, comece a trabalhar primeiramente a sua mente para você conseguir o que você quer. Você tem que mentalizar que você já tem o seu silicone, você tem que mentalizar que você já tem a sua cirurgia. Haja como se já tivesse. Eu vou dar um exemplo bem legal, tá? Nossa, se eu tivesse um peito desse, bem bonito, redondinho, eu ia usar essa blusa. Ah, mas como eu não tenho, eu não vou usar. Gente, não. Por favor, coloque a sua blusa que você quer. Você já tem. Não é que você vai ter, você já tem. Nossa, se eu fosse feliz, eu iria fazer uma festa de aniversário pra mim. Dá um exemplo. Não, você já é feliz. Então faça a sua festa de aniversário. Ah, mas eu convidei e ninguém veio. O problema é dele. Faça pra você. Compre o salgadinho pra você. Compre o bolo pra você. Comemore. Tá?
Ai, mas eu não. Vou dar outro exemplo. Eu não gosto de sorrir porque eu tô usando aparelho. Não, você vai sorrir porque o seu dente já tá bonito, entendeu? Então você tem que agir como já tem. Eu vou dar um exemplo de pessoa específica, de namorado, amor, no geral, tá? Ai, fulano me rejeitou. Bom, se você continuar falando que ele te rejeitou, você sempre vai ser rejeitada, tá? Primeiro fato, primeiro passo, mude isso. Se você falar, tô rejeitada, forever você vai ser rejeitada. Então, se nem você acredita, porque que outra pessoa vai acreditar? Então, acredita, mas ele tem outra namorada. Não, ele não tem outra namorada. A namorada dele é você. Vocês estão entendendo? A namorada dele é você. Quando vocês entender que é o que você pensa, o que você repete pra si mesma, o que você fala, que as coisas, o seu torno, não é que o mundo gira ao seu redor, entendeu? Mas pra você, o mundo gira ao seu redor, sim. O meu mundo gira ao meu redor. Tipo assim, o mundo gira ao meu redor, porque sou eu, é a minha vida. Então o mundo gira ao seu redor. Vocês estão entendendo? Entendeu? Você é protagonista da sua vida. Quem tem que ser protagonista da sua vida não é o outro, é você. Então, tudo vem, tudo acontece pra você. A partir de hoje, tudo vem e acontece pra você. Eu tô fazendo um vídeo aqui, olha, eu não tenho inscrito nesse canal, mas eu vou agir como se eu tivesse. Como se eu estivesse falando com milhares de garotas agora. Milhares de mulheres fortes, poderosas, lindas. Porque são essas mulheres que vão me seguir. E homens corajosos, homens bonitos, homens fortes. E você vai ser cada dia a sua melhor versão, tá? Então, o vídeo de hoje é mais uma reflexão, tá? Primeiramente, mude a sua mente, tá? Eu vou estar fazendo outros vídeos e a gente vai estar criando algumas técnicas. Vamos estar fazendo técnicas, eu vou estar fazendo com vocês essas técnicas pra gente poder estar progredindo e melhorando, tá bom? Bom, espero ver vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e comente. E compartilha com a amiga, tá? E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Fui.